A aparição de Jesus, a vida que venceu a morte. Kardec ensina que o Cristo, após a crucificação, não ressuscitou em corpo carnal, pois a morte do corpo é definitiva. O que se manifestou aos discípulos foi o Espírito de Jesus, utilizando o seu perispírito glorioso, em estado de extrema sutileza. Esse corpo espiritual, formado do fluido cósmico universal, podia tornar-se visível e tangível conforme a vontade do Espírito, condensando-se ou tornando-se transparente segundo a necessidade. Assim, Jesus não retornou à vida física, mas continuou visível pela vida espiritual, a verdadeira e imperecível. A ressurreição, portanto, foi aparição real, e não reanimação de cadáver. Kardec explica que, para os discípulos da época, sem o conhecimento das leis espirituais, a única forma de compreender o fenômeno era chamá-lo de ressurreição. Mas o Espiritismo demonstra que tais aparições são fenômenos naturais da vida extracorpórea, idênticos às manifestações de espíritos materializados observadas nas reuniões mediúnicas autênticas. A diferença é que o perispírito de Jesus, puro e luminoso, emanava vibrações incomparáveis, perceptíveis apenas a olhos espiritualmente preparados. A física moderna reconhece que a matéria e a energia são estados diferentes de uma mesma substância. O corpo espiritual, descrito por Kardec, pode ser comparado a um campo energético organizado, invisível aos sentidos comuns, mas capaz de interagir com a matéria densa. Jesus, dominando completamente as leis do fluido cósmico, modulava sua vibração para tornar-se perceptível no plano físico. Seu aparecimento diante de Maria Madalena, dos discípulos de Emaús e dos apóstolos reunidos foi um fenômeno de condensação luminosa, não de retorno à vida corporal. A física quântica da consciência propõe que o observador influencia o campo energético que o cerca. Nos estados de fé e emoção profunda, o cérebro humano amplia sua capacidade perceptiva e se torna mais sensível às frequências sutis. Por isso, os discípulos puderam ver o Cristo ressuscitado, pois estavam em sintonia vibratória com ele. Aqueles que vibravam no medo ou na incredulidade não o percebiam. Não porque Jesus não estivesse ali, mas porque sua frequência de luz excedia o alcance de seus sentidos espirituais. A neurociência espiritual mostra que experiências místicas genuínas, visões, audições, presenças luminosas, ocorrem em estados cerebrais coerentes, onde há sincronia entre emoção e transcendência. O cérebro humano é apenas o receptor. A alma é o transmissor. Os apóstolos, reunidos em oração e emoção profunda, criaram o campo vibratório ideal para a manifestação do Cristo, que lhes apareceu com serenidade e amor, irradiando paz. Essas aparições não foram alucinações, mas fenômenos espirituais reais, sustentados pelas leis fluídicas da criação. Kardec explica que Jesus, após a morte, apareceu em vários lugares e sob diferentes formas. Ora se mostrava com aparência humana, ora envolto em luz, ora invisível, mas audível. Isso se deve ao fato de que o perispírito é moldável pela vontade. Pode assumir a forma que o espírito deseja projetar, conforme a finalidade da manifestação. Assim, ele pôde surgir entre os discípulos no cenáculo, atravessando portas fechadas, porque já não estava sujeito às leis da matéria densa. A biologia energética mostra que o corpo humano emite e recebe campos sutis de energia e que o pensamento é força capaz de agir sobre a matéria. O perispírito é o modelo organizador dessa energia. No Cristo, esse modelo vibrava na frequência divina, permitindo-lhe plasmar a própria aparência e projetar-se simultaneamente em diversos pontos. Um fenômeno hoje conhecido na espiritualidade como bilocação ou ubiquidade espiritual. A física da luz oferece um paralelo inspirador. A luz é tanto onda quanto partícula. Pode atravessar barreiras e se tornar visível ou invisível, conforme o meio em que atua. O corpo espiritual de Jesus comportava-se da mesma forma. Luz consciente, ora condensada, ora etérea, adaptando-se aos olhos humanos para que a verdade da imortalidade
fosse visível. Não era o corpo que se movia, mas a consciência que modelava o espaço e o tempo segundo a lei divina. O Espiritismo revela que as aparições do Cristo tiveram também um propósito coletivo. Não eram apenas consolo aos discípulos, mas confirmação universal da sobrevivência da alma. Jesus mostrou que a morte é apenas transição e que a vida verdadeira é a do Espírito. Sua presença pós-túmulo foi a primeira grande prova pública da imortalidade, fundamento da revelação espírita que viria séculos depois completar esse ensinamento com base científica. A psicologia transpessoal vê na aparição de Jesus o símbolo da consciência expandida e plena, que transcende o ego e o corpo. A alma iluminada não se limita às formas, manifesta-se como pura energia amorosa. Jesus é o modelo dessa consciência universal, que ao vencer a morte, anuncia a eternidade da vida e a unidade de todos os seres com o Criador. Kardec conclui que o corpo de Jesus não foi encontrado porque se desintegrou naturalmente, transformando-se em energia, como ocorre em toda a matéria. Não houve corpo roubado, nem sepulcro vazio por milagre. O fluido espiritual dissolveu a forma física, devolvendo seus elementos à natureza. O espírito permaneceu vivo, atuante e presente, não no espaço de um túmulo, mas na vibração da terra inteira. A ciência moderna começa a vislumbrar essa verdade, que a morte é apenas mudança de estado e que a consciência não se extingue. Jesus, com suas aparições, antecipou em linguagem viva a ciência do espírito, demonstrando que a vida continua e que o amor é indestrutível. Compreender as aparições de Jesus é compreender que a morte é apenas um instante de transformação luminosa. O Cristo não retornou da sepultura, ele apenas nunca deixou de estar vivo. Se esta reflexão lhe trouxe paz e fé, compartilhe-a, porque compreender a aparição de Jesus, depois de sua morte, é reconhecer que a vida é eterna e o amor divino é a luz que nunca se apaga.